Bom, o filme de hoje é o 20 centímetros, é uma produção da França e da Espanha, foi dirigido pelo Ramon Salazar em 2005. É um musical, conta a história de uma travesti que deseja fazer uma cirurgia de mudança de sexo e o pinto dela tem 20 centímetros, por isso o nome do filme. E é meio assim, os 20 centímetros que separam ela da felicidade, né? De ter o que ela deseja. Que é se tornar uma mulher completa. Que é se tornar uma mulher completa, é. É um filme muito legal, muito difícil de achar, não tem no Brasil, que retrata uma coisa que pouquíssimos filmes retratam. Traz questões muito bacanas e pouco discutidas. Então, a gente vai colocar o link do filme aqui, porque como a gente falou, é muito difícil de encontrar. O musical, né, o cerne musical do filme, ele vem através das crises de narcolepsia dessa personagem, que quando ela adormece assim repentinamente, ela é transportada para um mundo onde é uma mulher exuberante, ela fala diversas línguas, e ela é sempre introduzida num número musical, assim, cada vez mais... cenas grandiosas de musical. E numa dessas crises ela acaba conhecendo na feira um jovem rapaz, e ela acaba se apaixonando por ele se apaixona por ela, e ele aceita ela como sendo travesti. A princípio ela começa um relacionamento com ele com medo dele saber ou não se ela é travesti. Exatamente. O personagem, ele aceita a condição de travesti da protagonista e não se cria nenhum empecilho em cima da tensão inicial que acreditava que ocorreria. Quando ele descobrisse o segredo e que, na verdade, ela é uma mulher aprisionada num corpo de um homem. Na verdade é exatamente isso que o personagem queria, assim. Ele queria uma namorada travesti e aí qual é a tensão? Na verdade, sim, a gente começa a esperar do filme que a tensão aconteça no seguinte: ele gosta dela, ela gosta dele, a hora que ele descobrir que ela é um travesti, eles vão ter um rompimento ou pelo menos uma coisa que abale a relação. Mas isso não acontece. Só que o que acontece? A nossa expectativa é frustrada, mas na verdade existe uma outra tensão que é o seguinte: ela quer juntar dinheiro pra fazer uma cirurgia de sexo. Que é o que ela quer mesmo é se tornar uma mulher. Não é o que ele quer. Ele quer uma namorada travesti. Então, a tensão é a seguinte: eu vou deixar de lado minha vontade, meu sonho, que eu busquei, que eu vim realizando, na verdade, né? Porque é um processo demorado, não é uma coisa simples. Começa com I want to break free. I want to break free. E não é um processo que é do dia pra noite. E é um processo irreversível. Então ela acaba questionando essa questão da transexualidade, se ela acaba realizando a etapa final de se tornar uma mulher e fazer a troca de sexo através da cirurgia, ou se ela permanece como uma travesti e mantendo o pênis e com um namorado. Ela tem uma realidade muito difícil. E aí quando ela tem essas crises de narcolepsia, a gente vê um musical, 1 milhão de pessoas dançando, uma coreografia incrível. Então assim, é uma coisa que é o oposto do que ela vive. Que na verdade, assim, ambas as realidades, elas são representantes direto da vida daquela mulher e essa transição. Então assim, a realidade mesmo dessa mulher é aquela coisa feia, aquela coisa dura, ela tentando ser aquilo que ela não é. E a realidade dos sonhos dela correspondem diretamente à vontade dela se tornar uma mulher por completo. Então é aquela coisa luxuosa, é aquela coisa grandiosa, é aquele sentimento de realização que é externado da protagonista pra tela. Então a realidade dela, na verdade, se assemelha com a realidade da maioria dos travestis do Brasil, pelo menos. Eu acho que é a camada, né, dentro da comunidade gay mais marginalizada. Se os gays, lésbicas, bissexuais, enfim, passam por problemas, por dificuldades, por preconceitos, por N coisas, para os travestis é muito pior, porque é um enfrentamento de gênero, assim. As
pessoas têm uma dificuldade extrema de conviver com isso. Porque é uma coisa assim, é igual que a Lady Wonder fala no filme dela, assim. Ah, as pessoas falam que você é travesti, você não é homem, você não é mulher. Não, eu sou homem e sou mulher. E aí, você já vê isso na cara das pessoas e pra elas conviverem com isso. Não é uma coisa fácil. Porque as pessoas elas gostam de rotular as coisas e achar que tudo é muito fácil. Que sexualidade é uma coisa simples, que gênero é uma coisa simples. Não, não é, sabe? Aceitem isso. É complexo, vamos conviver com isso. É uma coisa assim, eu como lésbica dificilmente vou passar por uma situação de sofrer um preconceito no hospital, por exemplo. Ou numa delegacia, por exemplo. É uma coisa que pro travesti é cotidiano. É cotidiano. Entre os gays existem muitas pessoas que não têm apoio da família, acabam sendo expulsos de casa, acabam apanhando e tal. Mas não é a maioria. Normalmente as pessoas têm problemas com a família, têm problemas de relacionamento no princípio e tal. Mas depois as coisas, de maneira geral, elas vão melhorando, né? Mas com travesti é muito mais difícil, porque na maioria a família não aceita de jeito nenhum. E assim, é expulsa de casa mesmo. E aí para um travesti é uma coisa assim, para um travesti é muito difícil arranjar um emprego. Tem alguns funcionários da minha mãe, por exemplo, que são travestis e transexuais que trabalham na parte de call center. Tem até uma gerente que ela é travesti, né? E tá aí tentando fazer a mudança de sexo, só que é difícil, assim. Aí... mas são poucas empresas que têm uma iniciativa de contratar transexuais e travestis, assim, é a minoria da minoria, na verdade. E mesmo quando encontra, a gente tem um problema. Minha mãe tava me contando sobre o caso dessa transexual que fez a mudança de sexo, mas ainda não conseguiu ter o nome modificado, né, perante a justiça. Então, existe hoje dentro do call center uma política de que você não pode mentir em relação ao seu nome. Você não pode inventar um nome, você não pode usar um nome de fantasia no atendimento. Então, ela é obrigada a utilizar o nome legal, jurídico, que é o nome masculino. Que é o nome masculino. É uma mulher com voz de mulher lhe atendendo com o nome de homem. Então, assim, é uma constante humilhação, é um constante constrangimento. Não, porque assim, a pessoa passa pelo processo primeiro de se aceitar. O primeiro processo é se aceitar. Depois ela passa um processo pra família, pra se assumir pra sociedade como um travesti ou como um transexual. E aí depois disso ela passa, se ela é um transexual, ela passa por um processo de entrar numa fila de espera de uma cirurgia, de conseguir ser diagnosticada como transexual. Passa por tratamento hormonal, passa por tratamento psicológico, passa por uma cirurgia. Depois de todos esses processos, a pessoa ainda tem um outro sofrimento que é conseguir ter seu nome nos documentos, assim. É uma coisa muito absurda. Se eu não me engano, agora a gente conseguiu aprovar de ser obrigatório nas universidades, na lista de chamada, ser chamado pelo nome feminino. Mas ainda assim você não consegue ter no seu RG, então é um constante constrangimento. Você vai no banco, você no seu vai RG, viajar. no seu passaporte. É uma questão psicológica muito mais profunda do que a gente pudesse fomentar aqui numa discussão em 10 minutos. Tem até um documentário, na verdade não é um documentário, é um programa de TV muito interessante. Que a gente vai colocar o link também. Que fala sobre o assunto, fala sobre crianças transgêneras. Aborda a história de algumas crianças, e essas crianças têm apoio total da família, e elas começam o tratamento muito cedo, são 12, 10 anos. E aí conta que também não é fácil, porque elas passam na escola, só que apesar de tudo que elas passam, elas ainda têm o apoio da família que está não só apoiando elas, como concordando e assinando documentos, liberando que elas entrem num tratamento hormonal com 10, 12 anos. E aí essas crianças retratam a aversão que elas têm em relação ao órgão sexual delas, assim, de não conseguir se ver nu. Porque assim, foi mesmo que a Leia T, né, ela falou na entrevista pro Fantástico, que para uma pessoa ela chegar ao ponto de mutilar o seu próprio corpo, ela tem que estar muito certa daquilo, entendeu? Então assim, não é um impulso, não é você colocar um silicone, é uma coisa irreversível. Ninguém escolhe ser hétero, ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser transexual. É uma questão assim que nasce com você, é determinante na sua vida. Porque se fosse uma escolha, acredito que muitas pessoas escolheriam ser diferentes do que elas são. Se a gente sempre fala, eu nem escolhi ser gay, ou se eu pudesse escolher, eu escolheria ser hétero. Eu não sei se eu penso assim, porque eu acho que apesar de se eu fosse hétero, minha vida ia ser com certeza 200 vezes mais fácil,
mas eu ia perder algumas coisas. Eu seria outra pessoa. Exatamente. Eu seria outra Marina. Exatamente. Eu não seria a Marina que eu sou hoje. Eu não sei se eu queria mudar o que eu sou hoje, acho que não. Mas se você for pensar, se você perguntar pra todo mundo, se você pudesse mudar alguma coisa em você, todo mundo ia falar que queria ser magro, lindo, rico, não. Mas eu acho que a gente fala isso no primeiro momento, mas se você for pensar bem, não sei se você teria a mesma opinião, porque você ser magro, lindo, rico, morar em outro país, ter outra família, né, te torna outra pessoa. Você vai ser outra pessoa, porque alguém com essa vivência na qual você idealizou, não é você. Então é você pedir pra ser outra pessoa. Então se você é gay e fala, eu queria ser hétero, eu quero ser outra pessoa, porque minha vida vai ser totalmente diferente. E é exatamente o ponto que o filme toca. Se você é transexual, você não pode tentar ser outra pessoa. Você não, é só por causa que eu me sinto... se você se olha no espelho e vê o corpo de um homem, mas se sente como uma mulher, ou você vê o corpo de uma mulher e se sente como um homem, não tente ser aquilo que você não é.